Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo, o primeiro de 2026 do P2Cast, agora o podcast oficial do Portal do Especialista. E hoje eu tô aqui com um cara que esteve conosco já ano passado, em 2025, Gabriel Martins, diretamente de Nova Aurora, e mais uma vez agora com novidades, principalmente assim, o assunto não mudou, a gente vai continuar falando sobre palmilhas, sobre lesões, sobre o mundo fitness, reabilitação, mas ele tem novas coisas para falar pra gente. Gabriel, seja muito bem-vindo. Um prazer sempre estar aqui. Muito bom estar aqui recebendo essas perguntas gratificantes, né, e você acaba trazendo, um direcionamento muito bom para nós falarmos com o público, com nossos pacientes, o público que tem dor, a gente conseguir não só, ajudar eles de uma forma quando ele vem no consultório, mas que aqui nós conseguimos trazer informações para esse público que está nos ouvindo em casa, já ter algumas orientações de como melhorar a dor, de como viver bem, como mudar a sua rotina. Perfeito. Gabriel, mais uma vez seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra ter você nesse primeiro capítulo. A gente vai ter pelo menos aí uns 30. Imagina que a gente vai batendo 52 semanas direto com o podcast aqui do Portal do Especialista e iniciamos 2026 muito bem acompanhados. Ótimo. Formação do Gabriel, você que acompanhou os outros podcasts nossos já sabe, graduado em fisioterapia pela FAG, em 2020, especialista em podoposturologia pela 3DPé, especialista em treinamento e reabilitação funcional esportiva, tratamento pós-cirúrgico do joelho, terapia manual, liberação instrumental e agulhamento. E falando como empresário, está à frente da Companhia do Corpo desde 2021 em Cafelândia e Nova Aurora, e também tem atendimentos em Ubiratã e Cascavel. É isso, Isso mesmo. faltou nada. Não, falta Currículo nada. Currículo é longo. tá. Tá faltando os 2 Gabriel para dar conta de tudo isso aí. Não, isso aí a gente vai arrumar logo. Quem sabe um robô, alguma coisa, né. Agora com o IA, logo, logo a gente vai conseguir isso aí. Gabriel, eh, hoje a gente vai falar sobre dor, sobre lesões, talvez a gente entre para falar um pouquinho sobre os atletas que você também cuida, isso eu acho bem importante. Mas, começando assim, o que que você observa, o que você viu em 2025, você já fala: "Alan, 2026 é um ano que se a pessoa quiser prevenir lesão, quiser atuar melhor, tá mais tranquilo, praticar esporte", a gente tá num ano que o pessoal tá praticando muito esporte, é beach tênis, é paddle, você inclusive é atleta, né? Atleta de beach tênis. Eu acompanho, hoje eu vi uma publicação lá, atleta confirmado, Gabriel. Cara, eu me senti um profissional. Muito bom. O que que você tem de recado pra gente iniciar aqui, 2026? Para o que que a pessoa tem que olhar? Eu acho que nós estávamos até mesmo conversando antes do podcast, que esse mercado do wellness está cada dia maior. Porque, claro que, assim, a gente brinca assim, quando a água bate na bunda, a gente se esperta, né. Mas nós passamos por uma pandemia que deixou muitos dentro de casa, e aí começou a aparecer ainda mais as doenças, as patologias relacionadas ao sedentarismo. E desde então nós vemos uma crescente nesse mercado de fitness, de alimentação saudável, de uma rotina saudável, mas eu vejo que ele está crescendo não só na parte saúde, mas principalmente na parte mental. Porque a rotina das pessoas ela fica cada vez mais pesada. E o esporte, a vida ativa, ela além de deixar essa rotina mais leve, diminui o estresse, melhora a saúde, você consegue render melhor no seu trabalho, você consegue fazer a sua vida fluir de uma maneira mais, eh, mais linear, sem muitos altos e baixos. Eu falo porque eu já tive muito essa dificuldade. Já ouviu falar naquela pessoa 880? Então, assim, ou eu era fitness ou eu não era fitness. Então, assim, eu por muitos anos eu tive essa curva de ou tô lá ou eu tô aqui. Ou eu tô treinando todo dia, cara, se eu não conseguir treinar hoje, amanhã, pá, larguei tudo. E hoje, depois de muito tempo, eu acho que o ano de 2025 foi uma grande virada de chave pro Gabriel, nisto, de principalmente conseguir se manter linear e entender que realmente vão ter dias que você não vai conseguir, manter a sua rotina saudável, que você vai ter que, às vezes comer um pouco fora da tua rotina, mas que tá tudo bem. O resto dos seus dias você fez tudo certo. E se nesse dia que você acaba saindo da rotina, que você tente sair o menos possível e ter boas escolhas. Tá tudo certo, amanhã você volta à rotina, você vai treinar, você vai seguir a sua alimentação e não largar tudo, não ser
aquela pessoa 880, ou vai ou racha, não. Ter isso como rotina e hábito. Eu acho que isso que vem mudando muito de 2025, 2026, mudou na minha vida, mas eu vejo que o mercado está trazendo isso cada vez mais e as pessoas estão aderindo. Que a vida saudável, ela se torne uma rotina, que ela se torne hábitos, que elas não é algo que você acaba tendo por períodos e, larguei, não tô nem aí. Tem que ser um hábito, tem que mudar a sua vida. E isso mudou a minha vida não só eh, social, mas a minha vida em casa, com a minha família e principalmente minha vida profissional, porque eu tive muito mais disposição para trabalhar. Perfeito. E você sente que os teus pacientes foram pacientes mais ativos em 2025? Com certeza, com certeza. Isso aconteceu muito e, assim, como nós temos as frentes na clínica, nós temos a frente de fisioterapia, nós temos o pilates e nós também temos uma academia que é gerida pelo meu pai. Então, o movimento de todos esses setores, tanto da academia, da fisioterapia, do pilates, tem aumentado muito, muito mesmo. E aí, como você disse, eu sou atleta de beach tênis, eu vivo nesse meio e você vê cada vez mais esse meio crescendo. Ah, é a febre do beach tênis. Não é a febre do beach tênis. É a febre da rotina saudável. O beach tênis, as pessoas encontram dentro do beach tênis um esporte democrático, que qualquer pessoa joga, que você, em diferentes níveis, você consegue se divertir. Claro que você não vai chegar lá e vai jogar com um cara que joga 2, 3 anos, que compete, mas você vai jogar com seus amigos e você vai se divertir. E é isso que o pessoal busca. Então, essa rotina saudável, esse hábito que ele vem mudando nas pessoas. Legal. Eu queria fazer um paralelo aqui, até para aproveitando esse papo que a gente está tendo. Esse paciente que ele tá mais, tá praticando mais atividade física, necessariamente ele tá se lesionando mais? Sim, esse ponto foi bem interessante de você tocar, porque existem pessoas que fazem atividade física e elas têm um bom preparo, elas têm uma boa orientação, só que dentro desse meio ainda está crescendo desordenadamente. Desordenadamente, eu me perdi tudo aqui no De fora. forma desordenada. De forma desordenada, melhorou. Por quê? Tem pessoas que elas não têm essa orientação, Hum. e aí às vezes a pessoa tá com sobrepeso, essa pessoa tem alguma lesão articular importante, e aí quando ela começa nessa rotina saudável de fazer de tudo de uma vez, aí começa a aparecer o problema. Às vezes o problema, por exemplo, a artrose de joelho, ela não acontece de uma hora para outra, ela vem acontecendo com o passar do tempo, com o passar dos seus hábitos, com o sedentarismo, com a fraqueza muscular, com o envelhecimento. Quando você começa uma atividade que muda a sua rotina, que você usa mais o teu joelho, que você se esforça mais, você gera um gatilho de inflamação. E aí esse problema aparece. Aí você vai lá, faz uma ressonância, aparece um desgaste, uma artrose de joelho. E aí você fica: Meu Deus, mas isso aqui apareceu agora?" Não, isso aí tá ali acontecendo faz tempo, E o aumento da prática esportiva naturalmente vai naturalmente. aumentar esse desgaste. Isso. E esse teu paciente, quando ele chega até você, é um paciente que normalizou a dor durante muito período, um período grande, ou ele percebe e já vem? Qual é esse panorama, assim, dos pacientes do Gabriel, O tipo, em 2025 ou nos últimos anos? O que acontece é que a dor, ela é um sinal de alerta, então ela é um recado para o seu corpo. É a mesma coisa quando o teu carro estraga e acende a luz no painel. Ó, tá faltando óleo, leve para revisão. É a mesma coisa a dor. A dor é um sinal de alerta. Então, se o paciente ele tem dor ao início da prática esportiva, a maioria das vezes ele deixa de lado. Fala: uma dorzinha aqui." Aí vai jogar no outro dia. Essa dorzinha aumentou um pouquinho. Vai jogar no outro dia, essa dorzinha vai aumentando. Vou tomar um remedinho. Aí fico 2 semanas, jogo um dia, não dói, porque ainda tá no efeito do remédio. Depois vai jogar de novo, essa dor, ela aumenta. E isso, articularmente falando, machuca a articulação. Por quê? A inflamação, ela gera uma inibição no músculo. Então, cada vez que você vai sentindo dor, o seu músculo, ele vai tendo uma inibição por causa dessa inflamação. E aí vira um ciclo vicioso, tá? Dor, inibição, fraqueza. Inflamação aumenta. Então, esse paciente que ele vai machucando essa articulação, ele muitas vezes ele pode aumentar essa lesão ou ele pode causar uma lesão contralateral em Uhum. outra articulação. Porque
o nosso corpo é inteligente. Ele inibe o músculo da articulação machucada para protegê-la, porque se eu contraio a musculatura, a articulação dói. Da mesma forma que ele pode sobrecarregar o outro lado, jogar peso para o outro lado para segurar a dor do lado machucado. Então é um mecanismo de proteção, desde a inibição muscular quanto de sobrecarregar outra articulação, de com certa forma, pode causar outras lesões mais graves. E o que que o fisioterapeuta faz nesse momento? Quando esse paciente chega pra você? Geralmente ele chega depois que tá Lesionado. ferrado, depois de muito tempo, é muito difícil aquele paciente que tem a consciência: "Opa, sentiu uma dor e vou direto ver no especialista". Até as pessoas, quando você classifica uma pessoa que vai no médico por qualquer coisa, você vai: "É louco, qualquer dorzinha tem no médico". Não, é muito importante prevenir, remediar, do que deixar algo acontecer, porque para tratar depois, quando a lesão já está maior, é muito mais difícil. E às vezes nem tem tratamento, dependendo do tipo da lesão. E hoje pro você tem uma, você percebe se há uma uma diferença entre a modalidade esportiva que os pacientes buscam mais você hoje? Com as lesões? Hoje o teu pa a maior parte dos pacientes, eles são pacientes que vêm de lesões esportivas ou Cara, indiferente, eu acho tá que bem dividido tá isso? bem dividido, é difícil eu classificar e falar pra você que vem mais do beach tênis, vem mais do futebol, vem mais do corredor. Cara, tem lesão em todos os esportes, quem tá na chuva tá pra se molhar. O que que acontece? Nós temos que estar preparados para estar ali. Então, para qualquer esporte que você pratica, você tem que estar preparado articularmente, muscularmente, principalmente a consciência corporal. Às vezes a pessoa é forte, é um ratinho de academia lá que malha forte pra caramba, pega peso, mas ele não tem consciência corporal, ele não, como se fosse uma coordenação motora, Hum. que quando o corpo é exigido em altas demandas, ele tem a força, mas ele não tem a consciência da contração rápida, das fibras de explosão, ele só tem a consciência do músculo da academia, das fibras vermelhas, daquele músculo forte, mas ele não tem a velocidade, ele não tem a contração rápida, ele não tem a potência, e muitas vezes a lesão ela acontece nesse momento. E o que que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um trabalho mais específico de treinamento para o esporte, não só a academia em si, não só sentar numa cadeira extensora e fazer a musculação. Tem que ser feito exercícios unilaterais, exercícios que exigem consciência do corpo, que você tem que estabilizar, por exemplo, o tronco, o core, para fazer um exercício de perna, buscar gerar força em cima de estabilidade. E hoje vocês fazem isso, a companhia do corpo faz esse tipo de Nós fazemos isso, eu faço particularmente na minha clínica. Então esse é uma parte do Dr. Gabriel. Dr. Gabriel que faz o treinamento personalizado como se for é uma reabilitação baseada em treinamento de força e treinamento de consciência corporal, de ativar a musculatura certa, de fazer um treino específico para cada pessoa, para cada praticante esportivo, para cada pessoa lesionada. Às vezes essa pessoa tem uma artrose de joelho, então ele tem um treino específico. Mas a artrose de joelho, ela é única? Não. Cada paciente tem artrose devido a algum mecanismo diferente. Então, às vezes, essa pessoa tem desequilíbrio num glúteo, a outra tem desequilíbrio no quadríceps, então tudo isso é avaliado e é feito treino específico para cada indivíduo. entendi. E se bem, igual você falou, se o então às vezes o paciente, você comentou que é raro, mas pode acontecer, às vezes o cara chega, vamos supor que um cara chega sem lesão, ele olha pra você, previamente ele já teve uma lesão, jogador de futebol, ele é forte, ele faz academia, só que ele sabe que ele precisa de um outro tipo de treinamento para que não ocorra uma lesão de panturrilha, coxa, muscular, enfim, existe essa prevenção? Existe, por quê? Nós vamos pegar esse indivíduo, vamos testá-lo, mapear se ele já teve alguma lesão específica, se ele já teve alguma lesão recorrente, e além disto, nós vamos avaliar ele pessoalmente. Se nós encontrarmos que ele tem um déficit de força em determinado músculo, ele tem um risco de lesão aumentado Uhum. para aquela patologia. Então nós vamos trabalhar especificamente para deixar o corpo dele no melhor equilíbrio possível, e aí entra também a questão da modalidade. Ah, na modalidade de futebol, qual que é uma lesão muito recorrente? Posterior de coxa. Sempre nos jornais, ah, atleta tal com lesão de posterior de coxa. Então a posterior de coxa ela tem que estar, além de forte, ela tem que estar, preparada para alta demanda. Não só falando em força,
ela precisa ser ativada rapidamente, ela precisa ter a capacidade de contração e relaxamento, ela precisa ter essa capacidade de mudança de fluxo. E aí a gente vai preparar esse atleta para isso. E posterior evita lesão de LCA, né? Aí também, não só do LCA, não quer dizer que o paciente com a posterior fraca, ele vai ter uma lesão de LCA, mas ele com uma posterior fraca, provavelmente ele tem uma coxa, o quadríceps muito forte, que é o que mais acontece. As pessoas treinam muito o quadríceps, que é a parte da frente da coxa, e menos a posterior. Então, a, a relação entre um e outro fica muito disparelha. E aí o teu joelho fica desequilibrado. E aí o papel da posterior, principalmente nas frenagens, é estabilizar o joelho. Ah, E aí, se o quadríceps está muito forte, você faz muita força potente para ir para frente, mas você não tem força para se segurar. E aí essa relação diferente uma da outra pode gerar a lesão de LCA. entendi. Esse trabalho que você faz é parecido com tratando agora do jogo de futebol, tá? Talvez, a gente fala do futebolista, a gente tem do jogador de futebol, a gente tem uma ideia mais fácil, assim, no imaginário de quem tá, às vezes, nos escutando. Esse trabalho que você faz, ele se aproxima de um trabalho que uma clínica não, mas que um profissional de fisioterapia vai executar dentro de um time, com um jogador? Eu brinco que assim, os meus pacientes na clínica, é como se eles estivessem dentro de um clube de futebol. Eu vou cuidar deles da mesma forma que eu cuidaria de um atleta. Esse paciente está cansado hoje, ele precisa de um recovery, ele está com estresse no trabalho, ele caminhou demais. Por mais que ele não seja um atleta, ele vai fazer uma bota de recovery, por exemplo, aquela bota que os jogadores usam. E a gente vai fazer uma liberação no pescoço, fazer uma manipulação. Nós vamos fazer um treino específico se ele estiver tendo alguma dor no ombro, uma dor no joelho. Nós vamos fazer um treino específico como se fosse realmente um atleta. Então, eu trato todos os meus pacientes da mesma forma que eu trabalharia em um time de futebol ou com um atleta em específico. Por quê? Por que que o atleta se cuida tanto? Porque ele precisa, principalmente para ter o alto É rendimento, trabalho do é o cara. trabalho do cara. Mas o que diferencia você de um atleta? Você também precisa desse cuidado, em exceção, entre aspas, fisicamente. Por quê? Você também tem uma demanda, não tanto quanto um atleta, mas a tua demanda também é alta para o teu corpo. Hoje as pessoas, cada vez mais, elas são pessoas de alto rendimento, profissionalmente. Estamos falando aqui, falando com você, você sabe disso. Você é um profissional de alto rendimento. Eu sou um profissional de alto rendimento. Então, se eu não me cuidar, o meu corpo vai pedir vai pedir socorro. Então, nós temos que se cuidar da mesma forma que um atleta cuida. Entendi. E você percebe que essa questão do trabalho, até eu queria, era uma das perguntas que eu tinha para fazer aqui para você. Ah, se há uma relação entre essa dor e o trabalho do cara, ou aumento de lesão por estresse de trabalho, por nervosismo, por sobrecarga de tensão, ansiedade, É enfim. uma bola de neve, cara. Por quê? O estresse, ele tem relação com dores, com certeza, mas a dor também tem relação com o estresse. Imagina você conviver com um problema de joelho, por exemplo, ou você está com uma dor na coluna, nós estamos aqui sentados e você tem um problema de coluna lombar. Você vai estar relaxado aqui me entrevistando? Não, pelo amor de Deus. Você vai estar é que essa dor aqui, cara, meu Deus, você perde o teu foco, às vezes, até de fazer uma pergunta pra mim, você perde, às vezes, a linha da nossa conversa, porque tu tá pensando na tua dor, e isso te gera um estresse. Você vai chegar em casa e falar: "Meu Deus, perdi aquele take lá com o Gabriel, porque, nossa, minha coluna estava incomodando naquela hora, eu não consigo ficar 1 hora lá sentado". Então, a dor aumenta, o estresse aumenta, mas eu vejo que o estresse também aumenta a dor. É um conjunto, os dois. Os 2 podem fazer aquela bola de neve, e aí você vai cada vez ficando mais perdido se você não achar um tratamento correto. Que perfeito. E se você pudesse dar uma orientação, assim, aqui a gente falando de dor, o que que o paciente ele tem que observar nele, em relação à dor? Que momento que ele fala assim: "Eu preciso procurar ajuda, preciso lá procurar o doutor Gabriel", lá em Nova Aurora? Principalmente quando a dor limita alguma função, tá. Então, eu tenho dor, e essa dor está me limitando subir uma escada. Eu não estou conseguindo subir uma escada. Ou aquela dor que ela é recorrente, aquela dor que você teve ela hoje, tu toma um remedinho, aí depois ela volta, tu toma outro remedinho, dá 2, 3 semanas você volta a ter essa dor novamente.
Então quer dizer que tem algum problema ali, Uhum. tá? Então, essa dor que desde que limita a tua função, que te limita de fazer algo, tanto no trabalho quanto em casa, principalmente atividades diárias, e aquela dor recorrente 2, 3 vezes, é muito importante que você vá procurar e dar uma atenção maior a ela. Nesse caso, daqui eu vou entrar até fazendo uma pergunta mais, não sei se vai caber, mas nesse caso, o paciente ele procura quem e quando? Médico, UPA, hospital, fisioterapeuta? É muito É muito subjetivo, a pergunta, porque existem vários tipos de dores, né, e existem várias, vamos falar de uma dor ortopédica. Eu sou fisioterapeuta, mas eu sou um fisioterapeuta que atende em primeiro contato também. Só que, o que acontece muito, que nós temos que ter consciência dos nossos limites. Tá? Eu sou fisioterapeuta, eu não sou médico. Então, se eu entender que esse paciente ele precisa de uma observação maior, eu tenho que ser consciente e eu tenho que ser humilde o bastante a falar para esse paciente e dar minha opinião. Falar Uhum. assim: "Olha, eu preciso que você procure esse profissional de saúde e que você faça esses exames para a gente entender realmente a tua dor. E nós vamos trabalhar em conjunto com o médico". E aí nós temos médicos parceiros que nós indicamos, ou se você tem um médico de preferência, eu indico o paciente nesse médico. Então, eu acho que o X da questão tá saber os limites, tá, e não querer fazer tudo sozinho. Porque da mesma forma que os médicos confiam no meu trabalho, eu tenho que confiar no deles. Eu tenho que entender onde é o meu limite, até onde eu posso ir com esse paciente. Na maioria dos casos, tem pacientes que não necessitam de uma consulta médica, uma ressonância, que são dores mais simples da gente resolver. Mas casos mais traumáticos, principalmente, quando há trauma, quando há edema, eu sempre oriento a procurar um médico especialista e fazer os exames de imagem. Vamos falar de um caso de joelho, acontece muito do paciente me procurar após uma torção de joelho. Cara, o joelho, quando ele sai do lugar e estoura o LCA, o ligamento cruzado, ele não sai do lugar, ele subluxa. Então é uma quase luxação, ele quase sai do lugar, estoura o LCA e volta. E acontece, às vezes, você ir num profissional e falar: "Ah, teu joelho só saiu do lugar, eu vou colocar". O joelho só faz isso aqui, cara. O joelho não sai do lugar. Se ele tá fazendo isso aqui, tá ok. A única coisa que pode sair do lugar ali, às vezes, é a patela. E aí uma luxação patelar necessita de um médico para ser colocada no lugar de novo. Se você tem uma luxação patelar, teu joelho não mexe, você não consegue nem colocar o pé no chão. O paciente, ele vem para mim com o primeiro contato, o que que eu posso fazer por ele? Orientar, até às vezes uma medicação, porque, por exemplo, esse paciente rompeu o ligamento, tá com muito edema, o joelho tá inchado, tem limitação. Mas eu preciso orientar ele a ir num médico. Ó, possivelmente você rompeu o LCA, às vezes a gente faz o teste, o joelho ainda não está frouxo, é normal, às vezes o joelho ele só começa a ficar frouxo após 5, 6 dias depois do trauma. Pode ser que você rompeu o LCA e a única maneira de nós entendermos isso é fazer uma ressonância e procurar um médico especialista. Fazer exame de imagem. O exame de imagem, não tem como eu saber o que tem dentro de um joelho sem o exame de imagem, não tem como eu bater o martelo. Eu vou avaliar e tal, ó, o teu teste está positivo para menisco. Mas, cara, a gente precisa do exame de imagem para confirmar isso. Perfeito. Aproveitando, ô Gabriel, a gente inicia esse nosso Q2Cast em 2026 com um parceiro, né. E o parceiro desse ano que vai estar junto conosco durante todo 2026 é a Diagnose aqui em Toledo, que é uma clínica de diagnóstico por imagem, que tem um olhar técnicos, claro, sobre o seu paciente, mas também equipamentos da mais alta tecnologia, corpo técnico com grandes profissionais, médicos, claro, sem perder o cuidado, sem perder o carinho com os seus pacientes. E para nós, a gente entende aqui dentro do P2Cast, claro, como leigos, mas a gente entende isso, que um diagnóstico bem feito muda o tratamento, muda a conduta e muitas vezes muda a vida do paciente. Por isso que para nós faz todo sentido ter a Diagnose como grande parceiro desse nosso podcast em 2026. Pessoal de Diagnose, toda a equipe, obrigado pela parceria. Gabriel, eu anotei aqui uma pergunta que eu quero te fazer. Doutor Gabriel, tem lesão? Já lesionou? Tenho, tenho, já rompi LCA em 2020. Último ano de faculdade, rompi LCA jogando basquete. Basquete? Basquete, eu jogava basquete antes do beach tênis. Aí eu parei com o basquete realmente por medo de se machucar de novo, não que eu não estou preparado para jogar basquete, mas é um esporte de contato e que se você
mesmo você estando preparado, você pode se machucar e você pode ter uma torção de joelho e romper novamente. Eu rompi o meu ligamento cruzado anterior em 2020, foi no meu último ano de faculdade, operei no carnaval de 2020, e aí fiz a cirurgia e eu mesmo me reabilitei. Isso. Tive tive algumas ajudas de alguns profissionais amigos, mas ali nas primeiras semanas só, e depois o resto foi tudo eu. Dobrou o joelho Eu ali. virei sozinho, cara, colocava o pé na parede, deixava o pé descer e vinha com o outro pé e batia pra baixo pra fazer força, pra dobrar. Isso que dói, né? Dói, Eu, cara. eu rompi também a LCA, fiz a reabilitação, meu Deus do céu. Eu tô com um paciente que ele fez uma cirurgia complexa, assim, é um dos únicos do Brasil, é um caso raro, foi fazer a cirurgia até mesmo em Porto Alegre. Ele fez uma trocoplastia subcondral, uma osteotomia da TAT, da tuberosidade, e fez mais um reforço no músculo, é uma cirurgia gigante. Ele tem um corte de 30 pontos, assim, no joelho. Cara, pra dobrar o joelho, ele tá sofrendo, cara, e é difícil dobrar aquele joelho. Como foi isso é uma lesão de acidente de carro, algo assim? Não, é uma lesão de má formação desde o nascimento, assim, a patela dele não ficava no lugar, quando ele estendia o joelho, a patela sai fora do lugar, e ele não Hum, consegue desenvolver força, praticar esportes, ele não consegue esticar a perna que a patela sai fora. É uma displasia, assim, displasia patelar bem grave. E voltando no LCA, me reabilitei e, assim, quem me conhece e vê, às vezes, eu jogando, nem imagina que eu tenho uma lesão de LCA. Então, realmente, quando a gente fala que você vai voltar ao normal, você vai, mas você tem que se cuidar o dobro do que uma pessoa normal. Eu sempre brinco, cara, você operou LCA, você quer praticar esporte, academia é pro resto da vida, perna de 2 a 3 vezes na semana, não para, tá forte, tem que estar forte. Se você parar, cara, é questão de 1 mês a tua perna enxuga a musculatura muito rápido. incrível, né? A Sei perna disso. operada, muito mais rápido do que a outra. E tem chance de lesão na outra daí também Isso, desse ano, né? principalmente, porque daí aquele ponto que nós conversamos antes, o modo de proteção do corpo é tirar peso de onde está machucado e jogar para outra perna. E aí é muito mais fácil um paciente romper o contralateral do que uma relesão do mesmo LCA. Que loucura. É muito mais a porcentagem, não vou saber te falar, mas a porcentagem é muito mais alta de rompimento contralateral do que o rompimento do LCA. E isso acontece porque a perna operada, ela não tá boa. Mas ela não estando boa, o risco não é ela se machucar, o risco é ela sobrecarregar a outra e machucar a outra. Entendi. E sofreu mais alguma lesão? Você hoje como fisioterapeuta, você entende que tem algo que você faça que você olha e fala assim: "Cara, eu tenho que fazer isso, porque eu vou evitar lesão", e você faz isso diariamente e você evita ter lesão com isso? Eu tive uma lesão em dezembro de 24 no beach, que eu tive um rompimento parcial do ligamento da outra perna, um rompimento parcial do colateral medial. Foi num movimento que eu me agachei muito rápido e dobrei o joelho para dentro. E aí eu agachei, fiz uma defesa, a bola voltou, o cara bateu a bola na minha cara, eu abaixei de novo, daí eu abaixei muito rápido, e aí eu fiz um estresse em valgo, o joelho para dentro muito forte, e aí eu senti a lesão. Cara, quando eu senti, falei: "Putz, foi o menisco". Foi o menisco, foi o menisco, foi o menisco. E foi inchando, eu abandonei era num torneio, abandonei o torneio, aí fui, fiz a ressonância, fui conversar com um ortopedista, de confiança minha, um parceiro meu, e graças a Deus não tinha nada no menisco, foi só um rompimento parcial de 25% do colateral medial, que não é uma lesão cirúrgica. Se eu tivesse rompido o menisco, seria uma lesão cirúrgica, provavelmente. Porém, eu não rompi o menisco porque a minha perna estava forte. Pelo trauma, pelo mecanismo de trauma que eu tive e a velocidade e força, o menisco ele chegou a beliscar, mas a musculatura conseguiu segurar. E aí ele não chegou a romper o menisco, ele só deu uma beliscadinha ali, tinha uma inflamaçãozinha, aí foi só a lesão de ligamento, que 30 dias eu fiquei fazendo fisio, assim, meio de molho, com 20 dias já voltei a bater bola, meio parado, 30, 40 dias estava jogando beat de novo. 30, 40 dias. É assim, rapidinho. Ah, o fisioterapeuta cuida o dia inteiro. Então, tem que ser. Leva os aparelhos para casa, deita no sofá, coloca os aparelhos no joelho de noite. E olha a importância disso. Eu tive uma lesão no tênis há mais ou menos uns 60 dias, e eu não recordava disso aí. Lesionei e fiquei um pouquinho parado. Só que assim, eu acho que 90% das pessoas devem fazer isso. É o que você falou, só fiquei parado. Tomei um analgésico e fiquei parado. Aí, dia 17 de dezembro, minha filha: "Pai, vamos jogar tênis comigo? Vamos".
Aí comecei a jogar tênis e comecei a sentir a panturrilha. Daí eu lembrei, falei: "Nossa, eu tinha lesionado a última vez que eu joguei". E comecei a sentir aquela esquentando a panturrilha. De repente, o movimento que eu vou fazer, eu senti como se uma faca abrisse uma panturrilha de fora a fora, assim. Eu acho que você tá precisando de um fisioterapeuta bom, cara. Eu tenho um cara pra te indicar depois. Depois eu te passo o contato dele. Mas é bem isso aí. A lesão, cara, ela tem que ser tratada. Se ela aconteceu, ela existe. Você só ficar parado, às vezes você pode até piorar, porque aquilo que nós conversamos, quando há lesão, há inibição, principalmente uma lesão muscular. Se eu tenho lesão muscular, eu vou ter inibição muscular e principalmente eu vou ter fibrose. Nessa lesão ela vai fibrosar, vai criar aderência, aí o músculo fica mais fraco e ele fica menos elástico. E aí quando você volta, o que aconteceu? Provavelmente abriu a lesão novamente, abriu onde tinha fibrose. Eu senti como se fosse isso, exatamente, como se tivesse e já pensando dessa forma, como se a lesão tivesse querendo cicatrizar de alguma forma, juntando de alguma forma, eu fui lá, abri ela tudo de novo. Isso, e deixar ela cicatrizar sozinha, criar fibrose não é legal, porque daí o músculo ele perde força e perde capacidade de contração e de distensão. E aí por isso que ele abriu de novo. E aí Depois a gente vai ficou conversando, fibrose. depois a gente vai ver tua agenda então. Vamos procurar um fisioterapeuta bom pra você. Combinado. Gabriel, eu quero entrar agora, mudar um pouquinho. A gente não muda porque a gente vai continuar falando de lesão, vai continuar falando de esporte. Acho que o nosso papo tá indo para cá. E eu quero falar com você agora sobre a questão da postura, tá? Certo. Primeiro porque eu sei que você trata isso, é uma das frentes, inclusive você é speaker de uma marca que fala muito sobre isso, sobre a questão da do pisar, do pé e como isso leva a lesão lá de baixo para cima. E eu quero que você explique melhor como que a forma de pisar gera lesão. No joelho, por exemplo, já que a gente tá falando de joelho. Talvez a forma mais, prática de nós explicarmos é comparar com um carro. Se você tem um carro, você tem que balancear, alinhar, fazer a cambagem dos pneus, senão vai gastar um amortecedor, vai, dar um problema na suspensão. É a mesma coisa os pés. Os pés, eles são o nosso principal ponto de apoio, é o que nos deixa em equilíbrio, é o que nos deixa em pé. Então, desde uma alteração no pé, pode causar alterações na coluna. Então, nós somos seres assimétricos. O lado direito nunca é igual ao lado esquerdo. Então, por exemplo, uma pessoa que pisa para dentro. Essa pessoa não vai pisar para dentro na mesma intensidade de um pé e no outro. Provavelmente tenha um pé que esteja caindo mais para dentro do que o outro. Esse pé, nós podemos classificá-lo como um pé causativo, porque ele pode causar um problema. Ele pode trazer o joelho para dentro e, principalmente, fazer um desnível pélvico, uma falsa perna curta. Por quê? Os 2 pés desabam, esse pé cai um pouco mais, o joelho desaba, o quadril Bem junto. vem junto. E aí isso pode gerar um desvio na coluna, pode gerar mais sobrecarga desse lado, pode gerar aquela dor famosa ciática falsa, que é uma dor glútea, porque você descarrega muito peso nessa perna, e aí o glúteo é o músculo estabilizador do quadril, então ele trabalha mais, ele pode entrar em tensão e gerar aquela dor ciática, pode gerar desvios de joelho, uma artrose precoce na parte compartimental de dentro do joelho, e aí vai de cada indivíduo, cada corpo tem uma resposta diferente da outra. Qual foi a qual foi a situação mais visitada que você já viu, que você puxou, você falou: "Cara, tá nascendo no pé isso aí"? Cara, é muito difícil. Eu já te falei isso no outro podcast. Eu sou uma pessoa com a memória, cara. Talvez até no final do podcast eu Você lembra? Mas tem alguém com dor pude de até falar. cabeça, por exemplo, uma dor tá Acontece. longe do pé, o pé tá lá, o cara tá com problema. O que acontece muito é aquela pessoa que tem muita dor de um lado do corpo. Aquela pessoa que fala assim: nossa, eu tô com uma dor na perna direita, aí dói a lombar direita, dói lá no quadril direito, e cara, me dói o ombro, me dói o pescoço, é tudo do lado direito. Clavícula, aquela. Isso. A minha dor é toda do lado direito. Essa dor geralmente ela tem semelhança com o pé, de um pé causativo, que desaba, que causa problemas todo desse lado e aí faz uma báscula todo para um lado, o ombro cai, tensiona mais, a pessoa acaba tendo muito mais tensão nessa região. E aí você fala: "Mas por que o ombro vai ter relação com o pé?" Acontece porque nós temos um músculo chamado grande dorsal, ele é um músculo que ele vem aqui debaixo do ilíaco, do quadril, e ele vem até na escápula aqui em cima. Gigante. Então se eu tenho um desnível pélvico, o que que ele faz com o meu quadril? Ele cai o quadril para cá, o que que ele faz com esse músculo? Tensiona ele para baixo, e ele faz o quê?
tensiono o ombro também. É uma relação direta? Não, mas eu já vi casos que que surtiram efeito com o ajuste do quadril na dor no ombro, inclusive de atleta profissional de vôlei, tá. Eu já tive experiências legais com isso, na correção do desnível pélvico, na melhora na mobilidade e na dor do ombro. Entendi. Como que você faz? Como é que você avalia? O cara chegou até você, tem uma dor como essa, por exemplo. Por que que você vai para o pé e por que que você não vai direto nas costas? Como funciona? O primeiro passo de entender a avaliação é começar pelo pé, porque da mesma forma que o pé ele pode ser causativo, ele pode estar adaptado a essa lesão. Daquela forma que nós conversamos, que, por exemplo, o pé está caindo muito para dentro, ele pode desabar o quadril, tem pessoas que têm uma perna curta verdadeira. Por exemplo, uma perna é mais curta do que a outra desde nascença, desde a infância. Então, essa pessoa tem a perna esquerda mais curta, o desnível pélvico vai ser do lado esquerdo. E o que que o pé direito pode fazer? Ele vai acompanhar esse desnível e vai cair mais do que o esquerdo. Então, esse é um pé adaptado. Então, o início da avaliação é olhando para os pés. Mas depois nós vamos avaliar toda a postura, avaliar as queixas ortopédicas, fazer os testes ortopédicos necessários para entender se é uma lesão articular, se é uma lesão ligamentar, se é uma lesão muscular. Todos esses testes eles são feitos para formar um diagnóstico completo, que eu preciso entender a causa do problema do meu paciente. Eu não estou ali para simplesmente prescrever um anti-inflamatório e fazer um choquinho nele para tirar a dor. Eu preciso tratar o que está causando a lesão, por isso a avaliação ela tem que ser completa, dos pés à cabeça. Então essa é a principal diferença de uma avaliação de podoposturologia que nós fazemos na clínica. Não é só o pé, às vezes o pé ele está adaptado ao problema. Então, de certa forma, nós vamos atuar nele também, mas nós vamos ter essa orientação de corrigir o problema da outra forma também. Entendi. Tem casos que você não nem fala de palmilha. Sim, tem casos que não. Se não há necessidade de usar palmilha, eu não estou lá para vender uma palmilha para você. Tem casos que pode ser uma lesão muscular, pode ser que seja uma lesão ligamentar, e aí, assim, nós temos que entender até que ponto a palmilha pode ajudar nesse caso. Se eu não achar necessário, se eu achar que pode ajudar, mas tem algo mais importante no momento, aí nós vamos para esse algo que é mais importante, porque muitas vezes isso também pode pesar no bolso do paciente. Sim. Então nós temos que ter essa consciência de, não vender produtos. Eu não sou um vendedor, eu sou um responsável por explicar para ele a sua saúde, como ele vai tratar ela, Resolver a dor. resolver a dor dele. Evitar Então uma lesão a gente tem que ter futura. esse feeling de entender também, a parte financeira. De: "Não, vou socar coisa aqui para você comprar", não. "Ó, isso aqui é mais importante, isso aqui pode ajudar. O que que dá para fazer agora?". "Ah, eu só consigo fazer o mais importante". "Vamos fazer o mais importante e depois a gente pensa no segundo ponto". Entendi. E esse Então, paciente costuma ficar com você? costuma ficar comigo daí, porque daí o paciente se sente seguro, porque ele não tá o que mais tem no mercado hoje é cara passando a perna no outro, vendendo tratamento por vender. Vendendo somente a sua verdade, e é aquilo que nós conversamos lá atrás. A gente tem que ter consciência dos limites até onde nós vamos com o paciente. Eu não vou enganar um paciente, eu não vou vender um tratamento que não vai funcionar. Se eu acho que o meu tratamento não funciona, eu tenho que indicar outra coisa para ele. Tem que ter essa humildade e principalmente ética. Ética. Isso, e daí você falou de um caso que, que me marca. Aconteceu que eu atendi uma mulher e até fiz um vídeo, postei no Instagram, que ela me elogiou. E o elogio que ela me fez, cara, você foi sincero comigo. Porque a palmilha não ajudaria ela no caso, naquele momento. Ela me procurou, ela tinha feito uma prótese de quadril de um lado e ela precisava fazer do outro. Fazia 6 meses essa cirurgia. Ela me procurou para entender se ela fizesse a palmilha, naquele momento poderia ajudar na artrose de quadril dela, que já era muito avançada, se ia melhorar a dor dela naquele momento, se poderia postergar essa prótese de quadril ou não. E minha opinião foi simples e direta. Você precisa de uma prótese de quadril. Você precisa do teu cirurgião de quadril. Podemos fazer uma palmilha para você? Podemos. Qual que é a sua ideia? Você já operou uma, tá boa? Quer operar outra? Quero. Você vai gastar aqui para pagar uma palmilha para mim, para você usar mais 3, 4 meses, fazer uma outra prótese de quadril, essa palmilha tu vai jogar no lixo, porque a gente vai ter que fazer outra depois, que vai alterar a diferença das tuas pernas na cirurgia.
Você está com uma prótese recente, não acho que seja o momento de eu abordar com a palmilha, porque o teu corpo ainda está em adaptação com a prótese. Nós podemos fazer a palmilha de 0 a 10, pode ser que te melhore de 3, 4, 5. Você acha que vale a pena você gastar com isso agora? Se prepare e faz a cirurgia. Ela me olhou, falou assim: "Nossa, gostei de você, porque eu já fui em mais de 10, 15 profissionais que me tentaram vender tratamentos, milagres, e você foi sincero comigo. E eu vou voltar aqui daqui 1 ano, quando eu fizer minha prótese e estiver recuperado, eu vou voltar aqui para ver se a palmilha pode me ajudar naquele momento". Pô, muito bom. Quero história, mais história assim, puxa na Foi memória. aí que eu fui descobrir, cara, a mulher, eh, ela é o médico, o marido dela é médico, Olha só. os 2 filhos dela são médicos, e aí que ela falou: "De verdade, eu tô dentro desse meio, e meu marido é bem conhecido aqui na cidade, e já tentaram me enganar muitas vezes, mesmo sabendo que a gente entende do assunto. E você foi sincero comigo, parabéns". Falei: "Cara, eu tenho que receber parabéns por ser sincero até onde nós estamos É chegando, o né". nível. E e é esse doutor Gabriel que eu quero passar para as pessoas, que nunca vou enganar nenhuma pessoa, e a gente tem que saber respeitar os nossos limites, cara. Tem coisa que não vamos dar conta, então tem que ter a humildade de orientar e fazer a coisa certa. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum paciente nesse caso, tipo: "Pô, você vendeu uma palmilha para mim e não tá funcionando". Eu falei: "Calma, cada pessoa tem pessoas que não têm uma reação boa com o tratamento das palmilhas, mínimo, existe uma porcentagem mínima, cada corpo se adapta a um tratamento de uma forma, mas cabe ao profissional trazer esse paciente, entender por que não está funcionando e, acalmá-lo, falando: "Calma, eu tô com você, não está funcionando? Vamos achar algo que vai funcionar". Então esse é o doutor Gabriel que eu quero passar para as pessoas. O doutor Gabriel que se preocupa com a sua saúde e que não vai te enganar. Isso você pode ter certeza, você não vai ser enganado no meu consultório. Muito bom, cara. E é uma fera mesmo, porque, ó, ele já sabe, a gente já conversou sobre isso. Inclusive, o Gabriel é de Nova Aurora, a gente tá aqui em Toledo gravando hoje. Eu A gente talvez não vai ter oportunidade, mas é o cara que eu quero levar meu filho tem, já conversamos sobre isso, né, ele tem um pezinho lá que tá, que eu percebo que ele tem uma pisadinha pra dentro. E ele é canhoto, joga muito bem bola, pode ser o futuro minha aposentadoria, então tem que Olha, levar. curar dele, cara. Precisamos cuidar dele. Tô falando sério, eu vou levar, eu preciso que você dê uma olhada nele. E a gente se conhece, não sei, uns 6, 7 meses, e já tem uma confiança muito grande no teu trabalho. Ouvindo falar aquilo que a gente faz ali olhando como agência, pela proximidade, enfim. E trabalho incrível, cara. Muito, muito bom mesmo. É muito diferente, é algo assim, realmente é diferente o que nós fazemos. Você mexer no pé e tratar tanta coisa, você mexer no pé e melhorar a dor na coluna, você mexer no pé e melhorar a dor no joelho, e cada dia mais, graças a Deus, meu atendimento ele vem crescendo muito, não só de forma orgânica, mas principalmente indicativo, de profissionais, referências, que já estão há anos no mercado indicando o meu trabalho, trabalhando em conjunto. Então, graças a Deus, eu tenho essa porta muito aberta hoje com os melhores profissionais aqui de toda a região. Então, isso classifica o trabalho como muito bem feito, que não é do dia para a noite que você vai conseguir mostrar para essas pessoas que você pode ajudar. Então, graças a Deus, está tudo fluindo muito bem. Que 2026 seja ainda mais. Vai ser, tenho certeza. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa aqui agora, a gente combinou uma pausa aqui, e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre Gabriel Martins, essa fera que veio aqui hoje no podcast, e também quero saber um pouco mais sobre essas Palmeiras. Fechou? Quanto tempo a gente tá agora? Cara, a gente conversa demais, velho. Hã? A gente conversa demais. Vou beber, cara, vou beber no meio do podcast aí, fica até melhor. Bora? Natural. Então tá. O pessoal do backstage já falou que tá tudo certo, voltamos para uma segunda parte do podcast, P2Cast, do Portal do Especialista com Gabriel Martini. Gabriel, eu vou agora entrar num mundo que eu conheço bem. Você também tem criança, eu tenho 3 lá em casa. Nossa. Então, criança, cara. A gente fez a primeira parte do nosso podcast falando um pouquinho sobre a tua atuação como fisioterapeuta, prevenção de lesões, falamos do atleta, da tua lesão que você teve, do cara que joga futebol, joga beach tênis, enfim. E a gente sabe que existem
crianças, né, então, que também podem se beneficiar da fisioterapia, do seu atendimento, e eu quero trazer um pouquinho sobre esse assunto até por interesse particular aqui, tá. E muito mais gente vai conseguir se beneficiar e vai entender também. Hoje, você atende crianças? Atendo um número grande de crianças, atendo bastante crianças no consultório. E qual a principal queixa do atendimento para as crianças que chegam hoje? O que vem muito da criança é quando o pai percebe alguma alteração, por exemplo, que vê que o pezinho está muito desabado, que pisa muito para dentro, ou uma marcha em rotação interna, quando a criança anda com os pezinhos rotacionados para dentro. Então, em vez do pezinho estar alinhado, é como se ele estivesse sempre apontando o dedão para dentro. Nós chamamos isso de toe-in, marcha em rotação interna. A marcha na ponta dos pés é muito comum na criança, e principalmente alguns sintomas como quedas frequentes, falta de equilíbrio e dores nas pernas. Não é normal uma criança ter dor. Geralmente, ela tem dor porque algo não está funcionando da maneira correta. E aí é classificado como dor do crescimento. Uhum. Ah, seu filho está com dor no crescimento, é normal. Eu não vejo isso como normal. A dor do crescimento, ela é real, mas ela acontece por quê? Porque tem algo que não está rodando na mesma engrenagem. E nós temos um sucesso muito grande com as palmilhas quando nós alinhamos a pisada, alinhamos os joelhos, alinhamos os quadris através da palmilha, e a criança deixa de ter as dores do crescimento. Então, a dor do crescimento ela existe, mas ela tem uma causa que algo está errado. A dor, nós já conversamos, sinal de alerta. E criança com dor é raro. Se tem dor, é porque tem algo errado. Interessante isso. E inclusive foi isso parte que você falou da dor do crescimento. Se a criança tem dor e tem relação com a questão da dor do crescimento, ela tem que procurar um fisioterapeuta, um médico, tem que procurar ajuda. E tem que procurar ajuda. A dor ela não é normal, é um processo de alerta. Sinal de alerta, algo errado, procure um especialista que vai te ajudar a tratar a dor do seu filho. A criança com dor, além dela não saber identificar ainda a intensidade da dor, vai fazer ela ficar mais manhosa, vai deixar ela mais estressada, mais hiperativa e vai influenciar em toda a fase de crescimento dela, escola, socialização, no geral, vai atrapalhar todo o crescimento dela. Caramba, a gente não tem noção dessas coisas, hein, cara. Meu É, Deus. você vê teu filho com dor, cara, quando o cara qualquer a minha filha, ela não é manhosa, qualquer coisinha que acontece, "ai, ai, ai", muita dor. Às vezes pode ser manha, mas às vezes eles não entendem ainda o que é a intensidade da dor, eles não entendem o que é dor, o que que é machucado realmente. Então se ele tá reclamando, possivelmente tem alguma coisa. Legal. E tratando sobre Palmeiras, a gente até conversou, eu queria entender um pouco mais dessa parte do teu trabalho também como fisioterapeuta. Em que momento a criança, ela é beneficiada pelo uso da palmilha? Quando nós falamos de criança, a pergunta mais frequente que chega no consultório: "Com qual idade você intervém? Com qual idade meu filho pode usar palmilha?". Nós classificamos uma marcha funcional a partir de 6 meses que a criança começou a andar. Então a criança começou a andar com 1 ano e 4 meses. Com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, ele já vai ter uma marcha funcional. Ela começou a andar e está apresentando uma disfunção ali 1 ou 2 meses depois, pode ser que ela esteja aprendendo a andar. Hum. Passaram os 6 meses, a criança está com 2 anos, e já começou a andar com 1 ano e 4, e essa disfunção ainda existe, nós temos que avaliar e entender o que é essa disfunção, o quão grande ela é e se já é hora de intervir, se nós temos que deixar talvez a criança crescer um pouquinho mais. Qual que é o meu alerta? Nós temos um olhar clínico, eu bato o olho no teu filho, eu já sei, pô, aquela pisada tá assim, tá pronada, pode estar derrubando o quadrilzinho dele, tá mais pronada do que o normal. O pai, ele só percebe quando é algo grande. Você não tem aquele olhar clínico, que é aquele olhar fino para perceber a mínima alteração. Você tem o olhar para perceber quando aquela alteração ela é realmente grande. Então, se o pai percebe, eu acho muito interessante procurar a ajuda de um especialista. Como já aconteceu do pai perceber, chegar no consultório, eu avaliar e falar: pai, normal, deixa crescer. Se daqui 6 meses, 8 meses, a gente perceber que aumenta ou que venha a ter dor, aí nós pensamos a intervenção. Se não tiver necessidade do momento, não vamos fazer intervenção com as palmilhas.
Porém, o que acontece é realmente isso, o pai ele percebe quando é algo muito grande, e aí quando é algo muito grande, geralmente há intervenção. E aí na criança, a intervenção ela é leve, porque nós fazemos palmilhas leves, com poucas alturas, poucos estímulos, porque a criança responde muito rápido. Então sabe aquela regrinha do menos é mais? Hum. Na criança, nós falamos no meio da palmilha, nas nossas aulas, que o menos é mais vale em dobro para a criança. Pouco estímulo, uma excelente resposta. Você percebe uma resposta muito boa em torno de 60 dias com elementos de 1 ou 2 milímetros. Legal. Com 2 ou 3 elementos na palmilha. Ela responde muito rápido. Então, quanto menos nós gerarmos, melhor. Porque às vezes a gente faz uma intervenção muito forte, uma palmilha muito alta, como é muito comum ver crianças com arco, aquelas palmilhas com arco duro, rígido, assim, para forçar o arco plantar a ser formado. O arco plantar, ele é plano até os 4 anos e meio, 5 anos da criança. Então toda criança ela tem um pé plano. Uma criança de 3 anos ela vai ter um pé plano natural, ela está em desenvolvimento. Não adianta eu forçar uma voltinha no pé dela, até porque se eu faço um apoio rígido, aqui eu faço um apoio mecânico, uma palmilha que forma o arco plantar, ele vai deixar esse pé mais relaxado. Por quê? Por que que o arco plantar vai se desenvolver se tem alguém fazendo a função de apoio para ele? E olha que Ele vai ficar preguiçoso, ele inibe essa musculatura, ele inibe esse tendão. Quando tirar a palmilha, o pé vai desabar ainda mais. Futuramente, essa criança vai ter mais problemas do que no momento. Então, nós utilizamos essa abordagem mais mecânica em casos muito, muito específicos. A criança, a abordagem tem que ser sensitiva, estimulá-la a crescer o arco plantar com alguns elementos específicos para no futuro nós não termos problema. legal. E quanto tempo que é o tratamento de uma criança? Depende muito, daí é muito subjetivo falar, vai depender muito do crescimento, do tipo do problema, do que pode estar acontecendo. Entendi. E assim, até achei interessante, você falou que os estímulos são sempre menores quando você usa a palmilha com a criança, né, menos é mais. Você vai trocando de palmilha durante o tratamento? É feito reavaliações a cada 60, 90 dias, depende muito da criança. A palmilha não é trocada, nós ajustamos a mesma palmilha. É como se fosse um aparelho dentário. Você coloca o aparelho e você vai apertando, apertando até moldar a sua mandíbula. A palmilha é a mesma coisa. Nós colocamos ela no pé de um paciente adulto ou até mesmo na criança. Nós vamos reavaliando a cada 90 dias, 6 meses e vamos colocando novos elementos colando na mesma palmilha. Não há necessidade de ficar trocando. E aí é uma dúvida muito frequente dos pais que: "Meu filho cresce muito rápido, eu vou precisar trocar a palmilha dele rápido?". Eu uso uma abordagem que eu sempre faço a palmilha já um pouquinho maior, que ela vai servir apertadinha no tênis de agora e vai servir um pouco vai caber na próxima numeração. Se cresceu muito rápido e essa criança, precisa trocar a palmilha e a palmilha está boa, eu faço um aumento na palmilha. Para ela não precisar comprar uma nova palmilha e ter que fazer a cada 6 meses uma nova palmilha e se tornar um tratamento muito caro. Nós conseguimos aumentar a mesma palmilha para ele não perder rápido. E Muito bom. isso ajuda muito no tratamento das crianças. Para o adulto tem troca durante o tratamento ou também é o mesmo sistema? É o mesmo sistema que nós vamos reavaliando, fazendo as colagens. É muito difícil haver necessidade de troca, só vai trocar realmente quando essa palmilha perder a eficácia dela, que em média de 2 anos, depende do paciente. Tem pacientes que trocam com 2 anos e meio, 3 anos. Tem paciente que, cara, fez palmilha comigo em 2021, quando eu comecei, chega no consultório agora em 2025 com a palmilha: "Ô doutor, eu acho que tá na hora de trocar". A palmilha tá inteira lá ainda e o cara usa todo dia. Por que que o paciente não para de usar? Eu achei que era um tratamento que tinha fim. Tem Ele tem fim. Ele tem fim, só que às vezes o paciente ele se sente tão confortável, é tão tranquilo para ele usar a palmilha e é tão prático, que às vezes ele mesmo continua usando e isso não vai fazer mal para ele. Porque no adulto tem certas alterações que elas não vão mudar, a formação óssea já está feita, as estruturas já estão rígidas, formadas, tem coisa que não muda. O importante é que, a palmilha redistribui a carga das pessoas. Então ela redistribui o jeito que você pisa, o jeito que você descarrega cargas no seu corpo. Então, se você estiver sentindo bem, o paciente acaba usando. Tem paciente que a gente desmama e tira. Tem a maior parte do paciente não quer parar de usar, legal. continua usando. Por quê? A maior parte dos nossos pacientes é aquele paciente que vem com dor crônica, aquele paciente que já tem dor
há 8 meses, 10 meses, já fez 2, 3 tipos de tratamento, nada funcionou, ele coloca a palmilha no pé, a palmilha tira a dor dele. Por que que ele vai tirar? O time tá ganhando, não se mexe, cara. Nunca mais, eu Nunca nunca mais mais. fiz da Vai clínica tirar pra quê? do Gabriel, vai lá, nem que for pra tomar um café. Não, passa lá, dá um oi. Doutor, dá uma olhada, tá na hora de trocar a palmilha? Você olha a palmilha pode até ter um desgaste. E peço pro cara, tá com dor? Não. Fica com ela, deixa a palmilha velhinha aí, ela tá fazendo efeito. Não precisa comprar a palmilha nova. Se a palmilha velha tá surtindo efeito, deixa ela aí. Show de bola. Gabriel, continuando falando de criança, você como pai, que recado que você deixa pra um pai assim? Observa isso, dá uma olhada no pé do seu filho, vê como é que ele anda aqui, vê como Observa realmente como o seu filho pisa e principalmente se ele tem quedas frequentes ou se ele reclama de dor. Quando nós falamos da forma que o filho pisa, a principal que: "Ah, meu filho pisa para dentro e ele não tem a curvatura do pé". Calma, na maioria dos casos, até 4 anos, 5 anos, é natural que não tenha a curvatura do pé e aparenta cada vez mais ter um pé plano, porque a criança, ela é hipermóvel, as articulações dela têm uma hipermobilidade, então se o calcanhar cai para dentro, geralmente ele tem uma hipermobilidade, ele vai cair bastante para dentro. Então tem que entender se é uma hipermobilidade natural da idade ou se é uma hipermobilidade que o calcanhar realmente está caindo muito para dentro e pode gerar Uhum. desvios. O principal, se o pezinho está para dentro, quando nós conseguimos identificar se ele está causando alguma patologia, se ele está desalinhando alguma coisa, é o joelho. Se o joelho você perceber que o seu filho, o joelhinho dele já está entrando para dentro, ele já está encostando, às vezes até mesmo quando ele anda, ele encosta os joelhinhos, quer dizer que esse pé está tendo força o suficiente para trazer o joelho para dentro. Então é um pé que provavelmente precisa de uma intervenção. É isso que o pai tem que ficar de Ficar olho. atento. Legal, E a questão da dor e o cair, a falta de equilíbrio. muito bom. Então, você que está escutando aí, pai, mãe, fica atento a essas dicas do Gabriel em relação ao andar, em relação ao teu filho. Gabriel, e continuando, acho que assim, criança sempre marca muito a gente. A gente acabou de falar sobre um caso de uma senhora que elogiou a questão da tua sinceridade. E criança, você lembra de algum caso marcante? Eu atendi recentemente uma criança que passou por um processo de câncer. Hoje ela está com 13 anos. Ela passou pelo câncer ali com 9 anos, um câncer no cérebro, cerebelo, e ela fez a retirada desse câncer, então acabou afetando um pouquinho a parte motora dessa criança, de um lado. E os médicos falavam que essa criança não ia mais andar, que ela não ia mais, conseguir fazer as atividades diárias, que ela tem muita dificuldade, principalmente físicas. E, cara, a criança hoje caminha, pedala, já tá dando umas corridinhas. E foi no meu consultório, cara, quando nós atendemos esses casos, eles chamam muita atenção a consciência dessas pessoas e principalmente a consciência de uma criança que passou por todo esse processo, a maturidade. E são pessoas vencedoras, e nos dá muito mais vontade ainda de ajudar elas, porque são pessoas que venceram algo muito grande, e às vezes a gente acaba, por pouca coisa, desanimando da nossa vida. Essas pessoas, cara, venceram algo, uma criança de 10 anos passar por um câncer e ser tão madura, chama muita atenção. Você quer muito acolher essa pessoa, tratar ele, e nós fizemos um tratamento um pouco diferente, que ele tem algumas alterações posturais, na idade, normais, e a queixa principal é que ele caía muito ainda. Então por ele ter um lado afetado, a força dele, desse lado afetado, é um pouco menor e ele acaba às vezes arrastando a perna, e ele arrasta a perna e ele tropeça e cai, porque ele não consegue erguer a perna, ele cansa muito rápido, ele fadiga e aí ele não consegue erguer a perna arrasta e ele cai. Isso é muito comum em casos de sequelas neurológicas. E nós fazemos um ajuste na palmilha que nós conseguimos diminuir esse arrasto da perna e melhora o equilíbrio. Então é um ajuste que ele é feito e assim, é algo muito específico que nós da 3DP fazemos. Se fosse em qualquer outro fisioterapeuta, trataria ele de outra forma. Iria querer corrigir os desvios posturais, o tipo da pisada. Mas nós temos que corrigir a principal queixa do paciente. O paciente ele vem para uma solução, então eu tenho que entregar essa solução sem atrapalhar as outras. Então eu entreguei a solução para ele, que era diminuir o arrasto da perna dessa criança.
E 2, 3 semanas que ele estava usando a palmilha, eu mandei uma mensagem para a mãe: "Pode me passar um feedback, como ele está, a adaptação com as palmilhas, vocês sentiram alguma diferença na marcha dele?" E ela me respondeu: "Olá, doutor. Ele se adaptou muito bem. Como o doutor disse, ele nem reclamou. Sentimos sim, ele não caiu mais. E quando ele agacha, eu vejo que ele está muito mais seguro para andar. O fato dele não arrastar mais o pé ajudou demais." Então, era uma criança que tinha quedas frequentes e 30 dias aí de uso da palmilha, já não caiu mais. Então, por exemplo, tem 30 dias sem quedas. Nós percebemos que ele está muito mais seguro para andar. Então, essa é a diferença que a palmilha certa vai fazer para esse paciente. Se ele fosse, então, às vezes, em qualquer outro profissional, esse outro profissional ele ia atuar diretamente na avaliação do pé, na avaliação do quadril, que está com uma perna um pouco mais curta do que a outra, mas não iria pensar nessa alteração de queixa principal, de função, que é o que eu preciso devolver para o meu paciente. Ele não podia mais cair. Porque o risco da queda, além de ter arriscado dele se machucar, frustra essa criança, que já passou por muitas frustrações. Aí imagina, você vai brincar com um amiguinho, que você vai correr e você cai, porque você não tem a mesma capacidade motora que eles. Então frustra ainda mais essa criança. E aí nós temos que ter esse olhar geral daquele doutor Gabriel que nós conversamos. Eu não posso pensar só na parte ortopédica desse paciente, tenho que pensar no que está acontecendo com ele, no que ele, pelo que ele passou, o que ele venceu e o que isso traz para ele hoje. Quanto essa criança se sente atrás das outras da idade dele. Você vai mudar a vida dela. Tem que mudar a vida dela. É essa a diferença que nós queremos fazer. Muito bom. Que história, hein? Você viu? Tem que lembrar mais dessa. Se nós ficar aqui umas 3 horas conversando, eu acho que vai sair de alguma coisa. Muito bom, Gabriel. Gabriel, eu até assim, por curiosidade agora, eu queria saber um pouco mais como funciona. A gente vai ser um pouco do mundo infantil das crianças e depois a gente pode até voltar, caso você queira falar um pouquinho mais sobre isso. O paciente chegou hoje, eu cheguei lá até você e você vai me avaliar. Eu cheguei lá porque eu cheguei pela palmilha. Eu tenho uma dor e eu falo: "Cara, eu quero usar essa palmilha que eu acho que vai resolver". Vim em algum lugar, entrei na internet, pesquisei, enfim. Como que você vai me avaliar? Como funciona? Bom, o primeiro passo, quando você chega no consultório, nós fazemos um exame de baropodometria, que é um exame de alta precisão, que você vai pisar em cima de uma plataforma e você vai escanear os seus pés. Essa plataforma, ela nos diz se tem mais pressão de um lado do corpo, se está com mais peso no calcanhar, na ponta do pé, se o tipo do pé é plano, se é cavo. Ele me dá todos esses dados de distribuição corporal e o tipo do seu pé. Também fazemos essa análise dinâmica, que você vai passar andando em cima da plataforma, Uhum. que também, com alta precisão, vai me mostrar na tela do meu computador se você está pisando para dentro, se você pisa para fora, se você descarrega mais peso no dedo, no calcanhar, na hora de você caminhar. Feito esse exame, nós vamos para a parte de avaliação ortopédica, que nós vamos avaliar as tuas principais queixas, testar as suas avaliações, fazer os testes ortopédicos funcionais, entender se é uma lesão articular, se é uma lesão ligamentar, se é uma lesão muscular, e vamos fazer uma análise, uma avaliação postural completa, do pé à cabeça. Vamos ver se o pé está para dentro, se o joelho está para dentro, se tem desnível pélvico, se tem uma perna mais curta do que a outra, se há escoliose, se a coluna está mais deslocada para um lado que o outro, e principalmente a anamnese. Colher informação do meu paciente. Isso é muito importante. Eu converso muito com o meu paciente, eu faço muitas perguntas e principalmente sobre a rotina dele, sobre quando essa dor começou, sobre quando ele tem essa dor, em qual período do dia essa dor é maior. E eu preciso entender todos esses dados para poder dar um diagnóstico correto e a causa da dor desse paciente. E principalmente entender a rotina dele, por que que ele tem dor, em qual período ele tem dor, com o que que você trabalha. Ah, você trabalha, carregando caixa. Ah, você trabalha sentado. Mas em qual período que o teu pé dói mais? Ah, quando eu levanto da cama, de manhã cedo, eu tenho uma dor matinal muito forte, eu piso, parece que eu estou pisando em espinhos. Ah, eu estou sentado na cadeira, fiquei um pouquinho em repouso, a hora que eu levanto, nossa, parece que meu pé está estraçalhado. Fascite plantar é um sintoma muito característico. Paciente que ele passa um tempo em repouso, ele levanta e ele sente que ele está pisando em espinhos, é um sintoma muito característico da fascite plantar. Até interessante você falar isso. O paciente que ele vai usar a palmilha, ele tem que sentir dor no pé? Para usar a palmilha? É, Não, nem sempre tem dor não, no pé. não, nem sempre tem dor no pé.
Você diz o paciente, ele só procura a palmilha por dor no pé? Não, não, não. O paciente tem uma outra ele tem uma outra condição, igual você falou assim, o paciente tem uma dor, por exemplo, lombar, Entendi. e, um dos sintomas antes dele pensar em falar com você sobre a palmilha, ele tem que sentir algo dor no pé ou não? Não, não, não. A dor lombar, ela pode ter relação com o pé, mas ela não necessariamente essa pessoa vai ter dor no pé, em específico. Porque o corpo ele é inteligente, por mais que você tenha um desajuste no pé, ele pode refletir dor na coluna. Da mesma forma que você pode ter um desajuste na coluna e ele transferir peso para uma parte do teu pé que pode gerar dor no pé. E aí cada pessoa tem uma dor em específico. Cada corpo reage de alguma forma diferente. Entendi. Essa avaliação que você faz de passar, andar, colocar em cima do Da plataforma de baropodometria. aqui nessa faz o mesmo. A criança faz o mesmo, a mesma coisa. Entendi. E como que funciona, por exemplo, você finalizou esses exames, qual que é o próximo passo? O paciente que precisa da palmilha. O próximo passo é nós mandarmos essa palmilha para fabricação. Nós entregamos essa palmilha para o paciente com em média de 7 dias. E aí vamos fazer um protocolo de adaptação. Esse paciente vai ser aderido ao tratamento das palmilhas e mais as orientações. Que aí eu vou orientar esse paciente a fazer alguma atividade, fazer algum alongamento, algum fortalecimento específico, alguma mudança na rotina, alguma mudança de posição no trabalho. E aí nós vamos fazer uma orientação completa, não é só a palmilha. Você não entrega a palmilha e depois você vê ele depois de um tempo. Em relação à palmilha, tem todo um Isso, tratamento. tem todo um tratamento, tá? Nós orientamos esse paciente a fazer um tratamento completo, desde as mudanças de hábito, até mesmo a exercícios que ele pode fazer em casa, ou se esse paciente já vai no Pilates, ou se esse paciente já vai na academia, nós conseguimos fazer uma orientação específica de exercícios que ele precisa fazer, ou aderir ele a começar uma atividade física da maneira correta também. Legal. E vocês têm equipe lá para isso? Temos lá em Nova Aurora e Cafelândia, temos essa equipe. Legal. Uma dúvida que eu tenho, todo mundo deve usar palmilha? Sim e não. Não existe nenhum ser humano que ele é reto, que ele não tem nenhuma alteração. E também não existe ninguém que pisa certinho. Todo mundo vai ter alterações. Uhum. Basta nós entendermos se tem dor e se essa alteração ela é significante para você intervi-la. E tem que pensar o seguinte: você tem uma alteração, você não tem dor, mas você tem uma alteração grande. Vamos dizer que você tem um pé que pisa muito para dentro, mas você não tem dor. Mas como é que você vai estar daqui 20 anos? Uhum. Será que você vai ter dor? Será que essa alteração grande que você tem vai gerar uma artrose nesse compartimento, nessa articulação? Eu vou ser bem sincero, paciente que me procura sem dor para uma avaliação e para colocar uma palmilha, são casos muito específicos que eu abordo com a palmilha. Muito específicos, tá? Muito específicos. Mas tem caso que dá para usar para já evitar umas Já evitar lesões lá na frente. Também dá. outra questão que eu queria conversar com você tô até com fazer umas perguntas um pouco mais rápidas aqui, algumas dúvidas que eu tenho, algumas dúvidas que eu trouxe também. Essa palmilha é sua, e eu já vi palmilha como essa em farmácia, já vi em algumas farmácias e não sei se é essa, acho que como essa, acho que essa não. E Palmilha, essa aqui você não vi. não, nenhum lugar, só aqui comigo. E já vi palmilha em casa ortopédica, essas, não é clínicas, né, mas são empresas que vendem produtos ortopédicos. Qual a diferença? Acontece que como nós conversamos antes, essas palmilhas de casa ortopédica, além delas serem globais, elas serem, genéricas, qualquer pessoa compra, elas têm um cunho às vezes muito mecânico, que muitas vezes elas podem machucar mais o paciente do que solucionar o problema. São barreiras mecânicas que estabilizam a pisada de certas formas que podem te machucar mais. Essa semana mesmo eu atendi 2 pacientes no consultório, que compraram palmilhas genéricas, não solucionou o problema, mas ao contrário, aumentou muito a dor dele, porque aquela palmilha ela não foi feita para aquela pessoa. Essa é a principal diferença da nossa palmilha. A palmilha da 3D Pé, além dela ter um material importado da Espanha, único, conforto, eficácia, encaixe no calçado, é muito fácil, é muito tranquilo de se encaixar nos calçados. Isso aqui, aperta aqui. É muito macia, Caramba, é macio muito assim ela resolve. é muito confortável. Claro que tem casos que nós precisamos colocar palmilhas um pouco mais rígidas, é muito indiferente, mas ela feita, a palmilha específico, feita por uma avaliação, ela resolve o problema do paciente, porque essa palmilha ela é personalizada, exclusiva. Eu vou fazer uma palmilha para você, é só você que vai usar.
Você não vai dar a tua palmilha para um amigo usar, por mais que ele use a mesma numeração, não vai ser feita para o corpo dele, ela é feita para resolver o seu problema, que nós vamos identificar depois daquela avaliação minuciosa, que nós vamos fazer o exame de baropodometria, a avaliação ortopédica, a avaliação postural, a anamnese completa, histórico da lesão, tipo da dor, característica da dor, onde dói, quando começou, histórico de lesões passadas, porque às vezes essa lesão que você tem hoje, ela pode estar sendo compensada de uma lesão mal curada no passado. E aí sim nós vamos entender e fazer a palmilha exclusiva para o seu problema. Você não vai lá e vai comprar a palmilha. E você já usou? Eu uso. Você usa? Desde quando eu fiz o curso. Tá aqui no pé, Muito bom. desde quando eu fiz o curso. Gabriel, Eu uso, minha filha usa, minha esposa usa, meus pais usam. A história da palmilha nós já contamos no outro podcast. Eu conheci as palmilhas porque meu pai era um paciente de palmilha. Então, as palmilhas elas ajudam a minha família há anos, assim. E minha família é toda envolvida no esporte, meu pai é personal, minha mãe, faz atividades todos os dias também, a gente é bem no mundo fitness, esportivo, todo mundo vive bem sem dor. vocês foram os pacientes da 3D Pé e Isso, viraram parceiros que estão hoje isso. como A experiência que eu tenho da 3DP, é claro, o doutor Henrique, que é o meu mestre, o dono da 3DP, além dele trazer esse material extremamente, eficaz para o Brasil, ele traz para nós toda a experiência de mais de 20 anos de atuação nessa área. Então, além do material, nós temos uma avaliação muito diferente de outros profissionais. Então, a nossa avaliação ela é muito mais específica, muito mais completa, e aí a abordagem ela fica completa, porque nós temos um material bom, nós temos uma avaliação espetacular, conseguimos fechar um diagnóstico e fazer a intervenção correta com o nosso paciente. E isso veio lá do meu pai, que é paciente do doutor Henrique há mais de 15 anos, e aí eu acompanhava ele lá e vi todo o processo. Falei: "Cara, eu venho aqui, eu quero aprender com esse cara". E ele: "Gabriel, quando você se formar, você vem aqui". Falei: "Eu vou e eu vou te incomodar". E hoje, cara, o irmão pra mim, quase um segundo pai, eu brinco com ele, cara. e seu pai era atleta, né? Meu pai era atleta de karatê. Que legal, cara. E, você falou assim, a avaliação então é diferente, não é uma avaliação comum, Não, não é uma não é uma avaliação avaliação que comum. você aprende em faculdade. Não, não. Não, não é uma avaliação que você aprende em faculdade. Até mesmo pela experiência e a expertise que você vai criando com o tempo, né? E você tem um expert que trabalha com palmilhas há mais de 20 anos, que dá cursos no Brasil inteiro, que saiu fazer cursos na França, na Espanha, que tem o conhecimento global, te passando a experiência dele, que ele aprendeu fora e que ele aprendeu em 20 anos de prática clínica, cara, é um conhecimento extraordinário. É tudo isso que tá no pé, É, a tudo gente isso está no usa. pé. Não é só o material. O material não existe, nunca vi. Eu trabalho com palmilhas há 6 anos. Eu nunca vi nada próximo do material que nós trabalhamos. Mas principalmente eu nunca vi nada próximo à abordagem, avaliação e intervenção que nós fazemos. Que talvez pode chegar alguém que copie isso aqui. Não consegue. Não consegue? Não, Mas a avaliação tem certeza que também não vai conseguir, não, né? não consegue. Não Ah, consegue. muito legal. Bacana isso, né, saber que ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Muito legal, né, Doutor saber Henrique é que brasileiro. isso Veio de Maringá. além, assim, de ser altíssima tecnologia, ser no Brasil, produzido por brasileiro. E tá cada vez crescendo mais. A indústria da 3DP tá ficando gigante. Legal. Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta, fiquei curioso agora. Por exemplo, a gente tá aqui na sala, a gente tá sentado, você viu eu aqui sentado, Edu ali sentado, ou alguém ali fora. Você observa o jeito que o cara anda? Observo, cara, observo. E assim, é muito interessante, o paciente me chamou a atenção no consultório essa semana. Eu chamei ele estava um pouco longe, ele veio caminhando, ele: "Nossa, doutor, mas já tá me olhando?" Falei: "Cara, a gente tem que observar. A gente cria esse olhar clínico e eu, principalmente, eu observo no meu paciente, como ele chega, como ele tá andando, como ele vai sentar na cadeira, porque isso é natural. O cara não percebe que você tá avaliando ele. Então essa é a melhor forma de você avaliar quando ele tá chegando a você, o jeito que ele te cumprimenta, o jeito que ele conversa com você, que aí você entende também o quanto que essa dor está afetando ele psicologicamente. E aí entra Falar. isso, e aí entra toda a questão da avaliação para a gente fazer a avaliação do exame de baropodometria, a avaliação ortopédica, postural, a anamnese, para fazer essa intervenção toda no paciente. Então, é desde a forma como ele anda, a forma que ele se comporta, e aí entra também as características de dor, a parte mais, Você precisa conversar. patológica mesmo. E, olhando assim, você que observa, você deve observar muito todo mundo andando por aí. As pessoas andam errado? Muito, muito.
Muitas. Passo na rua, olha e falo: "Rapaz, uma palmilha ia bem ali, viu?" Realmente se percebe a maioria. Realmente percebo. É aquilo que nós conversamos, é difícil você achar alguém que pisa certo. Não existe. Tem disfunções que são maiores, tem disfunções que são menores. Como eu já vi pessoas que têm disfunções gigantes e não tem dor, e não tem problema. E pessoas que têm disfunções pequenas e têm muita dor. E aí, cada corpo, reage de uma forma. Tem corpo que se adapta bem, tem corpo que já não tem uma boa adaptação ao problema. Legal. Ó, a dica que eu deixo aqui também para quem tá nos escutando, tá com dor, percebe algum desses sintomas, né, parte do que a gente faz aqui do podcast, óbvio, é sempre levar informação para quem é ouvinte, para quem assiste, para quem acessa os nossos canais, tá com dor, tá percebendo que tem algo errado, procura avaliação, tá. Pode ser com qualquer outro profissional, a gente deixa aqui, claro, a indicação do doutor Gabriel, mas está sentindo algum desses desconfortos, alguma dessas condições que você, tá escutando aqui, procura um profissional, procura alguém para te auxiliar, para te ajudar. E a nossa indicação a gente deixa aqui hoje do podcast, o doutor Gabriel pode auxiliar você, pode ser que seja com a palmilha, mas, igual você falou, tem toda uma avaliação que tem que ser feita, né. Aqui é um dos tratamentos, o excelente, igual você falou, talvez o padrão ouro, né, para os tratamentos com palmilha, mas, procura ajuda. Eu costumo dizer que a palmilha geralmente ela é a cereja do bolo. É aquele tratamento que você nunca fez e você não vai achar nada igual, e ele é um grande diferencial em tratar aquele paciente com dor. É muito característico para nós o paciente que tem maior indicação de palmilha, por exemplo. A característica daquele paciente que ele tem dor crônica há muito tempo, tem dor em mais de uma articulação, não só em um lugar, que já fez diversos tipos de tratamento e nada resolveu essa dor. Por quê? Nenhum tratamento alterou ou trabalhou diretamente no alinhamento biomecânico desse paciente, em Começa alinhar essa postura, que começa embaixo, que começa no pé. Então, esse paciente é um dos que mais se beneficiam com as palmilhas. É aquele paciente que tem dor há muito, muito, muito tempo. Coloca a palmilha no pé, fala: "Meu Deus, se eu soubesse que colocasse a palmilha no pé, eu teria até vindo antes, teria até vindo antes". agora eu tô com vontade de colocar, tá com vontade também de colocar uma palmilha no pé? Vamos fazer uma avaliação agora, já vamos gravar a avaliação, espera aí. Vamos começar agora. É interessante que, assim, às vezes o paciente ele tem esse receio, eu acho que é natural que a gente tenha, algumas me fugiu a palavra agora, a gente tem algumas objeções sobre alguns tratamentos, até porque, como nós conversamos antes, existem muitas vendas e existem muitos profissionais que utilizam da dor para vender tratamentos antiéticos, tratamentos que não vão funcionar para os pacientes. Então, nós temos que quebrar essas objeções e entender que a palmilha, ela vai te ajudar. Tenho certeza, porque eu tenho experiência de mais de 1000 pacientes e 95% de eficácia com todos os meus pacientes. E, às vezes, a principal objeção da pessoa é como que eu vou usar essa palmilha. É muito fácil, nós fazemos a palmilha para você usar num calçado do dia a dia. Nós temos uma palmilha que o nosso padrão de palmilha é um pouco mais grosso que a palmilha conforto. Essa palmilha verde era a palmilha esportiva, que ela tem uma absorção maior de impacto, ela tem capacidade de absorver e devolver, então ela trabalha como se fosse uma mola, então ela absorve muito impacto. Nós temos uma palmilha que era um pouco mais fina, que é mais fácil de se encaixar nos calçados, principalmente calçados sociais, que é a palmilha Slim. Ó, ela é bem mais fininha, então aquele paciente que tem dificuldade, que usa calçados mais apertados, sapatos mais sociais, para mulher, às vezes alguns corredores que tem o tênis que é muito alto, a gente faz uma palmilha um pouco mais fina para dar mais estabilidade do que a palmilha grossa. Nós temos o principal aqui, ó, esse aqui é o campeão de todos, Pô, cara, que legal. o chinelo com a palmilha. Cara, isso aqui faz uma diferença no tratamento, porque o paciente utiliza a palmilha o tempo todo. O paciente vai para o trabalho, ele usa a palmilha no calçado, que vai para o trabalho. Chega em casa, ele não fica descalço, ele coloca a palmilha no chinelo, cara. Olha que interessante isso aqui. Vocês entregam pronto? Pronto, pronto, já vem a palmilha. Aqui a gente vê, ó, o Aham. chinelo, né? E essa diferença de cor aqui é a palmilha colada em cima, ó. Os elementos colados em cima do chinelo, ó. E vem, cara, ó. Esse aqui tá esse tempo que tá comigo, ó. Pode forçar que não sai. Durabilidade de 1 ano, 2 anos. E esse aqui é especial, acho que é essa cor que você vai gostar, cara. Olha que lindo. Dá até Havaiana, polêmica ainda, estamos em podcast.
Caramba, cara. Não tinha tocado nessa. Mas ó, Muito bom, hein? pra você ir no shopping, cara, Essa pode usar. essa pode usar. Aqui, isso aqui vai no shopping, a gente, qualquer coisa, só passa uma fita da marca. Cara, brincadeiras à parte, lá, Olha aí, mas muito tá bom, vendo? hein? Até mesmo o homem tem um pouquinho de dificuldade. Ah, mas é só essas corzinhas? Não, ó. Tem o normalzinho, né? O pretinho, né? Olha que legal. Olha que interessante essa, né? Essa é bem alta, o paciente tem uma perna mais curta do que a outra, a diferença de altura aí de 1 centímetro e 2. 1,2 centímetros a diferença de perna dele. Ele precisava disso. O cara viveu parte da vida sem resolver isso. Sem resolver isso aí. Aí você imagina o tanto de disfunção que apareceu. Tanto de desnível postural. Eu vejo essa aqui, olha, vocês talvez vão conseguir. Essa já não tem tanto. Mas eu achei interessante que ela tem um lado dela, Isso, porque é uma pessoa. esse é o que a pessoa precisa. Isso, é uma pessoa que pisa, por exemplo, muito para dentro, né? Então a gente eleva essa parte lateral para jogar o peso para fora. Isso aqui é uma paciente que ela tinha ela tem uma artrose de tornozelo e ela descarrega muito peso na parte de dentro aqui do pé devido a uma insuficiência do tibial posterior, que é o músculo que segura a pisada. Então toda vez que ela pisa, o pé dela faz isso aqui, ó, e desaba. E aí força muito a articulação. Muito bom. Gabriel, última pergunta que eu queria fazer aqui, entrar no último termo aqui com você, cara. Corredor, esporte mais democrático, mais barato que A existe. forma democrática é beach tênis. Beach tênis é também. Mas, é, o quanto que um corredor pode se beneficiar das palmilhas? O cara usa o pé. O cara usa o pé. O pé é o meio de trabalho dele, né? Então, assim, influencia muito. Eu atendo diversos corredores, inclusive o Dr. Henrique, dono da 3D Pé. Ele é maratonista e Ironman. O cara já fez mais de 6, 7 maratonas, então ele especificamente ele entende do que ele fala e ele entende do corredor. Então, nós temos também avaliações específicas do corredor, que nós fazemos a avaliação não só do pé estático, não só da postura, mas principalmente eu tenho que avaliar esse paciente correndo, avalio ele esteira, câmera lenta, vejo como o joelho se comporta, como o quadril se comporta, como ele está correndo, o tipo da corrida dele, como está a aterrissagem dele. E aí nós conseguimos alinhar o pé e principalmente diminuir as dores do corredor, que é muito comum, paciente tem dor, não só o corredor já de muitos períodos, mas principalmente aquela pessoa que ela começa a correr. Então, a dor, ela vem numa mudança de rotina. Então, você nunca fez nenhum esporte, você nunca teve dor no pé, mas aí você tem uma pisada para dentro. Só que você resolve correr. E só que você nunca se esforçou desta forma. E aí quando você começa a correr, o teu pé começa a trabalhar numa demanda maior. E aí a dor, ela começa a aparecer. E aí entra a intervenção, entra uma boa avaliação. E se o cara tiver um tênis bom, top, já não ajuda? Depende do caso, porque muitas vezes o tênis mais caro pode ser pior para você. Por exemplo, a gente pegar um tênis de placa de carbono para um corredor médio, de médias distâncias. E tênis de placa de carbono é caríssimo. Só que acontece, ele é muito mole e ele tem capacidade de impulsão, né? O pessoal compra ele porque ele dá mais rendimento, porque além dele ser confortável, macio, ele te joga para frente, ele te ajuda a diminuir o esforço físico. Só que ele também é muito mole. E aí um paciente que tem uma pisada muito para dentro, o que que vai acontecer com o tênis mole? Vai cair mais para dentro ainda. Então, às vezes, o tênis mole, o tênis mais caro, o tênis mais pode ser o pior para você. E tá saindo os tênis E altíssimos altíssimos. agora, cara, aqueles E o que que nós falamos? Esses tênis altos, esses tênis de placa, eles são para corredores experientes, principalmente que têm controle do seu pé. Para o corredor amador, que não tem controle do pé, esse tênis ele pode ser maléfico. Tá buscando lesão. Tá buscando lesão. Pode ser maléfico pra ele. E existe muitas comprovações, nós temos vídeos de pacientes que usam tênis errado, depois eu posso até compartilhar com vocês, a gente coloca aqui no corte, e que tem um vídeo que mostra tênis errado ou pisada errada. A gente tem um vídeo de um paciente correndo na esteira, a gente vê um pé torto, pequeno, coloca o tênis no pé dele, bota ele correndo na esteira, o pé só falta virar de ponta cabeça. Caraca. E depois eu te mostro. Era melhor correr descalço. Melhor correr descalço. Meu Deus do céu. Eu sempre brinco com o meu paciente: qual que é o tênis bom? Tênis bom tem que caber no teu bolso, primeiramente. E aí tem que ter um custo-benefício legal. Cabe no bolso, é um tênis firme, que tem um amortecimento ok, top. Tá certo.
e cabe no bolso, não adianta querer fazer loucura. É. Se eu pra gastar muito, Gasta na gastar um Palmilha, a valor Palmilha vai gastar corrigir. muito não, você me falou os valores, eu fiquei surpreso. Não é um valor extremo. Eu achava, quando a gente estava falando de Palmilha, que eu estava falando de um valor absurdo. Não, é um valor bem ok, pro tanto que Isso. entrega, o custo-benefício do tratamento ele é excelente, durabilidade principalmente. E eu sempre brinco, a Palmilha tu vai colocar em qualquer tênis, ela vai corrigir qualquer tênis. Claro que tem tênis que pode piorar a tua pisada, nós vamos orientar você não usar. Mas o custo-benefício, o tratamento e assim, o tênis ele não foi feito para você, a Palmilha foi. A Palmilha ela vai corrigir você em específico. E vai durar muito mais, né? Isso. Pelo que a gente conversou aí anteriormente. Muito bom. Pô, como é que estamos de tempo aí? Você 1h20, olha, estourando já estourando. aqui. Gabriel, cara, eu quero agradecer a tua presença aqui no podcast hoje, tá no P2Cast. É o primeiro que a gente faz aqui, específico em Toledo. Hoje a gente está aqui em Toledo, teremos em outros locais também. O Gabriel veio lá de Nova Aurora para trazer muita informação, falar com a gente um pouquinho mais sobre 3D Pé, as palmilhas, trazer informação para quem até em casa, conhecimento sobre a parte de fisioterapia para adulto, criança, atleta amador, atletas profissionais que você trata. Foi incrível, foi mais um excelente podcast e obrigado, cara. Obrigado pela tua Eu que participação. agradeço, é sempre uma honra, cara, um prazer estar aqui e ter essas perguntas, esse roteiro elaborado por você e para, como eu disse no início, a gente trazer informação de verdade e trazer o que funciona para o nosso público, que as pessoas elas que tirem daqui o que funcione para elas e que não caiam aí na baia dos outros profissionais. Exatamente. Uma das funções do P2Cast e do Portal do Especialista é exatamente essa, cara. Dar voz para quem sabe do que tá falando, para quem não vai enganar paciente, para quem tá aqui para resolver dor, resolver problema, condição, enfim, isso aí que você passou para nós. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão, que eu agradeço, obrigado. Primeiro de muitos. Pessoal, obrigado pela participação de vocês e até o próximo P2Cast. Valeu!